Numa sociedade cada vez mais conectada e mais globalizada como é a sociedade mundial atual, a colaboração passa a ser cada vez mais importante. Porque no final das contas, colaboração tem a ver com a inteligência coletiva. E essa inteligência coletiva é capaz de gerar sociedades mais organizadas, com maior conquista de direitos e maior capacidade de solucionar problemas complexos e problemas difíceis de solucionar, como por exemplo são as mudanças climáticas. A pedagogia tradicional encontrada na maior parte das salas do mundo prevê a competição como um dos seus eixos centrais. Ela entende que o mundo é muito competitivo, que o mercado de trabalho é competitivo e que a vida é muito difícil e que, portanto, a competição é algo a ser ensinado. Então, um aluno que tira 8 é melhor que o aluno que tira 6, a turma A é melhor que a B porque é mais concentrada e tira melhores notas e assim por diante. Eu tive uma experiência que quase todos nós passamos por ela. Aos 9 anos, eu tinha uma professora que ela toda sexta-feira passava um ditado de português. Ela ia ditando, a gente escrevendo no nosso caderninho. No final de semana, ela corrigia todos os caderninhos dos 20 e poucos alunos. E na segunda-feira ela chegava na sala, colocava uma mesa na frente de todo mundo e colocava os cadernos ali na ordem, do melhor para o pior. E é claro, cada caderno tem uma capinha e cada aluno sabe o seu caderno. E aí ela começava a entregar os cadernos sempre pela ordem e os primeiros eram muito elogiados, parabéns fulaninha, ciclana, você de novo. E aí do meio para baixo virava uma espécie de uma humilhação coletiva, porque a gente tinha que ir lá na frente pegar o caderno e os nossos cheios de erros, e ela dizia, precisa melhorar, precisa prestar mais atenção, era o momento da bronca. Ela fazia isso por amor. Acho que ela nem mesmo compreendia que uma das essências dessa pedagogia é a competição, muito menos compreendia por que a competição é uma das essências dessa pedagogia, que eu mais para frente reflito com cuidado, e ela fazia por amor. A maioria dos professores erra por amor, mas acontece que esse erro pode acabar por desestimular alunos e frear o próprio desenvolvimento deles. Agora, é muito importante entender, primeiramente de uma forma mais ampla, por que a competição é central nessa pedagogia tradicional. Essa ideologia do progresso que todos fazemos parte e construímos e a reconstruímos diariamente, que prevê que a felicidade humana vem da produção e consumo de bens de serviço, que a gente deve passar a vida trabalhando em empregos industriais para que os PIBs das nações cresçam e eventualmente os nossos salários cresçam continuamente. É essa a ideologia do ter mais. Para que os PIBs cresçam constantemente, é importante que as pessoas trabalhem cada vez mais, num ritmo cada vez maior e nesse tipo de emprego que não gera exatamente paixão, engajamento, mas é um eterno apertar de parafusos nas indústrias. Essa concepção vem um pouco da adaptação do darwinismo às sociedades. O darwinismo, mal interpretado, diz que o mais forte sobrevive, a girafa de pescoço maior come mais e, portanto, ela sobrevive ao longo da história. E aí isso aí aplicado ao ser humano traz essa concepção de que nós somos essencialmente competição, que nós estamos aqui e o avançar da sociedade e o avançar da sociedade humana depende essencialmente da competição. Agora, uma análise mais filosófica e pedagógica. Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, que esmiuça isso com muita profundidade, talvez um dos melhores que tenha feito isso. Aliás, Pedagogia do Oprimido é uma obra-prima exatamente porque ele fez isso em profundidade. Ele diz, a competição é ideologicamente pensada por um viés colonialista, por um viés de conquista, porque dividindo as pessoas, você é capaz de dominá-las de uma forma muito mais fácil. Então a competição na educação existe essencialmente para dividir as pessoas e, portanto, dominá-las, porque
quando você chega numa comunidade e você pratica esse tipo de pedagogia, as pessoas vão ficando isoladas, cada um no seu canto, compreendendo que o que tira 8 é melhor do que o que tira 6, e há raramente trabalhos colaborativos. As pessoas vão se enfraquecendo, a cultura vai se enfraquecendo e, portanto, a ideologia do progresso é capaz de chegar e dominar aquela cultura mais facilmente. Agora, é importante entender uma questão. Nas sociedades, se olharmos com cuidado, a colaboração coexiste com a competição, não é verdade? Então, uma sociedade humana é um aglomerado de pessoas que colaboram para existirem ali coletivamente. E dentro desta colaboração, obviamente, há a competição. Mas, quando a gente olha para a pedagogia tradicional, que prioriza absolutamente a competição, a gente entende que há um desequilíbrio e por isso há um viés ideológico colonialista nessa pedagogia para dominar as pessoas. Se a gente tentar compreender essa relação entre colaboração e competição, a gente pode compreender melhor como é que a educação pode mudar nos dias atuais e no futuro. Veja bem, um corpo humano é formado por trilhões de células e essas células, milagrosamente, colaboram para existir um corpo que anda, que fala, que pensa, que faz coisas. Então essas células, que são pequenos seres vivos, podemos dizer assim de forma simples, por um milagre ou por outro, elas escolhem estar juntas para formar um corpo, uma pessoa, um ser. Agora, dentro deste corpo existe competição. Se eu tenho uma dor de garganta, o corpo, por uma inteligência incrível, manda mais energia para a garganta do que, eventualmente, para outras regiões. Então, o todo, o sistema, ele é colaborativo, mas dentro desse sistema há competição. E esses dois processos coexistem. O mesmo acontece no planeta Terra. No planeta Terra, os animais competem por comida, as sociedades competem economicamente, competem esportivamente e por aí vai. Então a competição obviamente existe e faz parte da vida. No entanto, o sistema Terra, o planeta Terra, é um todo que colabora para dar condições para que todos existam ali dentro. Ou seja, a colaboração e a competição coexistem, mas é importante perceber que a colaboração está num nível superior, num nível mais importante, porque ela é a que dá liga no todo, nos sistemas. Então a gente precisa aplicar isso na educação e reverter essa lógica de que apenas a competição é estimulada. E aí, várias formas da gente compreender essa mudança em sala de aula. Primeiro, é preciso compreender que a sala de aula é um encontro de seres, e cada ser é um universo de saberes, de inteligências, de vocações, de sombras, de desafios, de dificuldades. E é um encontro de seres de todo tipo, de todos os cantos. Uma sala de aula é um holograma, é um espelho da sociedade. E como o Brasil é o país mais diverso do mundo, imagina o desafio que é uma sala de aula, onde você tem ali dentro 4 ou 5 religiões, de 3 ou 4 camadas sociais e ideologias diferentes. Então é um super desafio. Agora, o que a gente faz? A gente coloca todo mundo em fileira e bota todo mundo para competir e decorar o mesmo conteúdo. Numa pedagogia essencialmente colaborativa, você tem os alunos que também são professores entre eles. Então aquele que é bom em matemática ensina aquele que é ruim, e porventura o que é ruim em matemática às vezes é muito bom em linguagens, e eles podem fazer essa troca. Eventualmente um aluno está passando por muitas dificuldades em casa e os outros podem acolhê-lo. Então uma pedagogia colaborativa é uma pedagogia que a inteligência coletiva cresce e que há um acolhimento tanto da diversidade e os talentos quanto das dificuldades de cada um. Agora, para desenvolver a inteligência coletiva é preciso mudar bastante a sala de aula e também, em determinados momentos, trabalhar essas questões coletivas, mas não como é trabalhado hoje, o famoso trabalhinho em grupo, divide a sala em 4 ou 5 grupos e esses trabalhos normalmente são feitos por 1 ou 2 pessoas e os outros
são arrastados. Os alunos chegam na frente da sala para apresentar aquele tradicional PowerPoint e aí um apresenta 2 slides e cutuca o outro, agora é a sua vez, aquela coisa bem fordista, bem dividida. Ou seja, não há exatamente ali uma sinergia, onde 2 mais 2 são 5, um trabalho coletivo, que o coletivo gera uma coisa muito maior do que as individualidades podem entregar. Há, na verdade, uma divisão de tarefas para facilitar as atividades. Então, eu gostaria de relatar uma história que depois eu vou trazer com maior profundidade, mas para exemplificar no momento. Eu estou no momento como coordenador de um curso de ensino médio integrado ao ensino técnico no IFMT, e nós estamos fazendo uma grande transformação no curso, transformação curricular, pedagógica, alinhado a práticas muito interessantes que estão acontecendo no mundo afora. Nós estamos criando, na nossa realidade, um currículo integrado, ou seja, que as disciplinas não fiquem cada um em seu quadrado, que elas possam trabalhar juntas em prol de um objetivo maior, de um objetivo colaborativo. E nós estamos implantando na essência do curso a pedagogia de projetos, ou seja, as turmas desenvolvem projetos coletivos e aí as disciplinas gravitam em torno desse projeto e cada uma contribui de uma forma específica, gerando um produto final maior, gerando um resultado maior e gerando um processo de aprendizado mais intenso. Então, de forma bem simples, a cada 6 meses uma turma vai realizar um grande projeto e cada uma das disciplinas tem que entregar um pouquinho para aquele projeto. Essa metodologia de projetos está sendo aplicado em lugares em que a educação é líder no mundo, como na educação da Finlândia, que hoje é considerada uma das melhores educações do mundo, em outras escolas aleatórias, no Vale do Silício, onde os filhos das empresas de tecnologia trabalham e por aí vai. E nós estamos fazendo essa iniciativa aqui e ela tem funcionado muito bem porque essa nova geração está muito mais preparada para a colaboração do que a nossa própria geração. Agora, é preciso mudar também como é feita a avaliação dessa educação e como são dadas as notas. Em muitos casos, os alunos sentem muito e dizem, mas espera aí, eu trabalhei mais do que o coleguinha e eu vou levar a mesma nota pelo projeto que a gente fez? E aí eu tenho que dizer que sim, porque o que eu estou avaliando ali é exatamente a inteligência coletiva. Agora, para haver um equilíbrio entre a avaliação da competição e da colaboração, da individualidade e do coletivo, é possível dividir as notas do bimestre ou do semestre entre notas coletivas e notas individuais. E assim a gente consegue avaliar tanto a inteligência coletiva quanto o esforço individual. Uma outra questão importante na educação é que a gestão da educação, a gestão das universidades, das escolas, sejam compartilhadas também pelos estudantes. Eu já citei aqui em outros vídeos o caso da Summerhill, em que eles têm uma assembleia que todos votam, a menina de 5, 6 anos tem o mesmo peso no voto do que o diretor e eles decidem coisas coletivamente sobre a gestão da própria escola. A Escola da Ponte em Portugal a mesma coisa, eles se encontram toda sexta-feira e os alunos inclusive têm uma parte da verba para gerir e para melhorar a escola de acordo com o que eles imaginam que seja necessário melhorar. Aqui na nossa realidade no IFMT nós criamos uma Assembleia Geral também, ela está em fase inicial de invenção, mas os alunos demonstram uma capacidade muito grande de compartilhar essa gestão. Quando eles ocuparam as escolas Brasil afora, em outros países do mundo as escolas eram limpinhas, bem organizadas, tinha roda de debate de vários assuntos, tinha música. Eu acho que essa geração já está pronta para fazer a gestão junto com os educadores, os professores e os próprios gestores administrativos da escola. E é claro que com uma pedagogia mais colaborativa, o ganho que teremos é uma sociedade diferente, porque os alunos terão uma capacidade de decidir coisas coletivas,
muito maiores e de fazer projetos coletivos muito maiores. É importante compreender que numa sociedade globalizada como a nossa, numa sociedade cada vez mais conectada, nós estamos redescobrindo que a colaboração é mais eficiente que a competição. A gente está superando essa visão deste darwinismo mal interpretado, aplicado às sociedades humanas, porque a gente está entendendo que eu publico um artigo no Wikipedia e usufruo da maior enciclopédia que o ser humano já viu. Eu publico uma aula no YouTube e eu usufruo da maior quantidade de aulas colaborativas que a humanidade já viu. Então essa sociedade em rede, ela é tão potente coletivamente, exatamente porque ela vai aumentando a nossa inteligência coletiva. Se pararmos para pensar, a internet hoje é uma espécie de cérebro da humanidade. A um clique você acessa todos os livros, todos os filmes, todas as pessoas. Na medida que uma pessoa constrói uma solução para uma casa sustentável lá na Austrália e publica, no outro dia eu tenho condição de fazer aqui no interior do Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então a inteligência coletiva está aumentando muito pela disseminação das informações, pelo compartilhar de saberes, pelos diálogos e por toda essa nova ótica que está vindo. Então nós estamos aos poucos nos tornando uma sociedade muito mais colaborativa do que competitiva, e isso ali na frente vai gerar um resultado muito bonito de muitas transformações no panorama social. Agora, para finalizar, gostaria de trazer o exemplo das mudanças climáticas, que é resultado de um desenvolvimento que vem desde a Revolução Industrial, onde a gente começou a acelerar muito a produção de bens e começou a transformar toda a face da Terra, em termos positivos, tecnológicos, etc., e também em termos negativos de impactos ambientais, de aumento da desigualdade social. Agora vejam, as mudanças climáticas são um enorme problema que só serão resolvidos se houver uma solução coletiva. Não adianta nada os países se reunirem na COP e alguns países quererem assinar os documentos de redução de emissão e outros não quererem. Não adianta nada essa concepção de que se o meu país entra numa pequena recessão econômica, eu já tiro todo o dinheiro dessas questões, esvazio o debate dessas questões e esvazio, portanto, a pauta. Nós ainda vamos demorar um tempo, coletivamente, nós, a humanidade, para compreender que a gente só vai dar uma solução para a Terra, para as questões climáticas, quando conseguimos pensar coletivamente em torno deste tema. Então eu trouxe aqui uma questão macro, muito desafiante, talvez a mais desafiante que temos no tempo atual, para defender e exemplificar a necessidade da mudança na educação. Porque, como diz Paulo Freire, a educação não muda o mundo, mas ela muda pessoas que mudam o mundo. Então, se tivermos uma educação mais colaborativa, teremos ali na frente uma sociedade com uma inteligência coletiva muito maior e, portanto, capaz de resolver problemas muito mais complexos. Essa foi a reflexão de hoje e eu os convido a participar desse diálogo através de comentários, através do seu like, do seu compartilhamento e também das suas próprias percepções